A paz, Jesus e o amor de Maria esteja com você nessa noite de hoje. Bem-vindo a essa live oracional aqui da Missão Recomeçar. Acolho a cada um de vocês com alegria, já convidando você a partilhar, a chamar outras pessoas para viver mais uma noite desta semana Mulheres de Fé. Nós tivemos aqui nessa semana já a presença da Laiane Cedrais. Ontem nós tivemos a presença da querida Probete, Bete Vasconcelos, trazendo seu testemunho. E hoje teremos aqui Patrícia Porto, ela que é do nosso grupo de oração da Missão Recomeçar, e vai trazer para a gente hoje a sua partilha com o tema Os Planos de Deus. Será que nós estamos seguindo os planos que Deus escolheu para nós, para cada um de nós? Ou será que nós estamos trilhando o nosso próprio caminho? Será que quando os planos de Deus acontecem na nossa vida, nós estamos tendo sabedoria, entendimento, discernimento para ver, enxergar as graças que são derramadas? Então vamos nessa partilha de hoje, com esse testemunho tão forte, tão bonito, de uma mulher de fé. Nós vamos hoje alimentar o nosso corpo, a nossa alma, na presença do Espírito Santo de Deus. E eu quero convidar você, então, para colocar já aí, para a gente, de onde você está assistindo essa live, qual é a sua cidade, qual é o estado, e também trazer as suas intenções para o nosso momento de oração. Todos vocês são convidados a partilhar com a gente. Eu já vou convidar, trazer para participar com a gente a nossa querida Patrícia Porto, e a gente vai então dar início a esse momento de testemunho. Chama mais gente para escutar esse testemunho, que com certeza vai transformar a sua vida. Você deve pensar assim: eu já passei por tantas coisas difíceis, já vivi tantas realidades duras. Pois é. Então, agora a gente vai ver como é estar no colo de Deus, nos braços de Deus. São Gonçalo dos Campos, tem gente na Flórida, Estados Unidos, tem gente fazendo aniversário, Dona Ildete, a mãe de Alessandra, pessoal daqui de Feira de Santana, boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Então a gente já temos também aqui intenção de oração pela mãe, a do Padre Tiago, que hoje comemora 74 anos. Deus abençoe. Padre, sua bênção. Alegria tê-lo conosco aqui nesta live. Então vamos chamar a nossa querida irmã Patrícia para partilhar com a gente. Então, parabéns para a Dona Maria Celeste. E olá para o pessoal de Tanquinho, bem-vindos. Vamos então acolher aqui a nossa irmã Patrícia, que nessa noite de hoje vem trazer para nós com certeza, esse testemunho de fé. Pessoal de São Gonçalo, oi, Pati! Oi, boa noite, Tami. Boa noite para todos. Boa noite! Bem-vinda! Obrigada. Que lindo atrás de você aí, seu santuário! Nossa Senhora, lindo! Né? Que maravilha, maravilha! Pati, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que não te conhecem. Patrícia não é missionária, mas eu digo que quando Deus coloca a mão na gente e Ele faz a nossa vida mudar, a gente se torna missionário. Não tem jeito, né? Nossa boca precisa falar, profetizar e professar a nossa fé para que muitas pessoas sejam tocadas, transformadas, assim como eu e tantos do nosso grupo fomos transformados pela sua força, pela sua fé. Então, eu quero pedir a você que você possa trazer para a gente aí quem é Patrícia.
Boa noite a todos. Mais uma vez, eu sou Patrícia Porto, sou casada, sou mãe de 2 filhas. Sempre fui uma pessoa que eu tive a minha fé, né? Cresci vendo minha mãe, minha avó, minha família sempre ia para missa, mas eu nunca tinha experimentado, né, a intimidade com Deus, né? Mas eu tinha a minha fé do meu jeito e seguia, né? Com fé, sempre passei por alguns problemas e sempre ali na minha fé, né? Chamando por Deus, daquele jeito. Mas era daquele meu jeito. E quando eu ouvia alguém, né, falar, Deus falou comigo, Jesus falou comigo, e aí eu ficava, meu Deus, como é isso? Como Jesus fala? E a gente fica assim, né? Como? Por que nunca falou comigo? Né? Porque nunca se revelou para mim. E aí, né, as coisas vão acontecendo, né? E até que chegou o momento que Deus falou comigo. E cuidou, e começou a cuidar de mim, né? É isso mesmo. O momento em que você percebe, né, Paty? Os Eu digo que a cuidados de gente. Deus, os cuidados de Exatamente. Deus, né? O momento que ele nos carrega no colo mesmo. A palavra é essa, Sim, né? Nos carrega no colo. Como as pessoas me exatamente. diziam, você está no colo de Deus hoje. E eu falava, meu Deus, naquele momento que eu estava passando ali, eu não entendia nada. Porque na hora que a gente está com problema, a gente não vê nada ao nosso redor. A gente fica cego, né? A gente não vê o Sim, agir de sim, Deus. E Deus tem sim, agido muito na minha vida. com Muito mesmo. certeza. Paty, e eu queria, né, nesse momento de acolhida, eu vou cantar um refrão de uma música que veio hoje no meu coração, porque todo mundo, né, todos nós, seres humanos, passamos por momentos de dor, de perda, de alegrias, de vitórias, de tristeza, ou seja, faz parte da vida humana viver essas realidades. Mas saber viver com Deus faz tudo diferente. Com Então, tem certeza. uma música que eu acho ela muito forte, mas que ela traduz muitas vezes esse caminho, como você disse, né? Todo mundo me dizia que eu estava sempre no colo de Deus, carregada por Ele. As pessoas talvez ainda não estejam entendendo o nosso tema, daqui a É, pouco você vai contar seu é, testemunho, mas eu quero, antes de você partilhar a sua história, trazer esse refrão e dizer a você que está nos escutando, né, que às vezes a gente vai ter noites traiçoeiras, noites dolorosas, noites de choro, noites de dor, de desespero, mas Deus nos dá um dia novo. Então, nada melhor do que acordar e ver o nascer do sol e poder enxergar, né, aquela possibilidade de uma nova manhã, de ser tudo transformado pelo poder de Deus, uma nova chance que Deus nos dá de recomeçar. E a gente precisa muitas vezes enxergar dessa forma e não ficar enxergando apenas a noite escura que vivemos naquela noite anterior. Então eu quero trazer para verdade. você esse refrão dessa canção, para que depois Paty possa dar início e nos contar o seu testemunho. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Oh, oh, e ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo.
Pati, a palavra é sua e nós vamos aqui acompanhar com bastante atenção, intercedendo e orando por você. Ok. Bem, como eu estava falando, quando eu senti o agir de Deus na minha vida, foi exatamente há 11 meses. Hoje completa 11 meses que tudo Me aconteceu. lembrei disso, Que foi o dia dia quando 20. você me fez o convite e me deu as datas, e foi justamente que eu digo que é Deus, que só vinha É, 20. Então, quando eu falei para as pessoas sim. dia 20, aí todo mundo, mas por que dia 20? Eu falei, não, é o dia que Deus escolheu. É o dia É certo. o dia certo para eu falar Isso. sobre isso, é o dia 20, né? Então, é o agir de Deus, né? E aí, Isso. né, dia 20, né? Dia 20 foi o dia que tudo começou na minha vida, né? O agir de Deus, os cuidados de Deus comigo, que foi quando eu perdi minha filha mais velha, né? Uma manhã que eu acordei bem, eu tava tão, né? Acordei feliz naquela manhã. Eu jamais imaginaria que tudo, de repente, ia mudar em poucas horas, né? E então foi quando quer dizer, Deus não permitiu, né? Porque tudo foi o agir de Deus. Em tudo vai ter Deus, em tudo, em todo momento vai ter Deus. Foi quando ele nem permitiu que a notícia chegasse. Ele me trouxe a notícia, né? Que foi quando eu vi as imagens do acidente, né? Com minha filha. E naquela imagem eu já vi, né? Que ela estava naquele acidente mesmo. E eu já fiquei maluca, né? Naquele momento, mas me vinha uma coisa que eu falei, meu Deus, não é possível. E eu me lembrava de uma coisa que tinha acontecido, né? Que tinha acontecido, eu dizia, mas Deus, não, Jesus, não, Jesus. E eu não entendia, naquele momento, né? Um momento de dor, eu não entendia, mas eu sabia que tinha acontecido, né? As pessoas até tentavam dizer, não foi, não aconteceu, né? Queriam, de uma certa forma, amenizar. E eu dizia, não, foi quando eu vi aquela imagem e eu lembrei que eu tinha perdido meu pai há pouco tempo. Tinha um mês, né, que eu tinha perdido meu pai, e antes de completar um mês, eu estava em um ponto de ônibus. Estava indo para a rua, que eu tinha uma viagem marcada e estava me preparando para aquela viagem. E aí fui à rua comprar algumas coisas, e quando eu estava no ponto de ônibus, cheguei no ponto de ônibus, tinha uma senhora, e aquela senhora conversando, e de repente ela veio para junto de mim, e ela olhou para mim e falou, você tem uma filha? Eu falei, não, tenho duas, ainda bem assim, tenho duas. Ela falou, mas uma é de Jesus, uma é dele, e você tem que se entender com ele. Eu falei, meu Deus, como isso? Minha filha é de Jesus, eu lembrei, falei, não, minhas filhas, Bruna tem tanta fé em Deus, Maria Eduarda, uma menina de fé, criança, mas já tem fé, gosta de me acompanhar, onde eu vou, a igreja, tudo, ela gosta de me acompanhar, então, eu falei, não, isso é coisa, não. Então, não dê assunto. E aí, pronto, passou. E naquele momento que eu recebi aquela notícia, eu só lembrava disso. Meu Deus, então eu lembrei daquilo. E aí, no momento, eu fui para o local, né? Fui para o local, não sei como, porque foi Deus que me conduziu até aquele local. Porque se a notícia chegasse até mim, eu não iria, porque não iam deixar. E ele me conduziu, me deu forças, porque eu não sei, até hoje eu não sei como eu cheguei àquele local para ver aquilo ali, né? E quando eu cheguei ao Pati, local, fala para as pessoas lembrarem que muita gente daqui de Feira ouviu falar do acidente, mas não, talvez não saiba que foi esse que sua filha estava, né? Que foi certo. o do acidente da Foi van da e a van da localização. JBS na estrada, foi dia 20 de junho na estrada Feira São Gonçalo, os funcionários da empresa JBS. E Isso, pronto. ela era jovem aprendiz, nunca trabalhou feriado. E naquele feriado, Corpus Christi foi convocada para trabalhar. No dia anterior, ela me disse: minha mãe, amanhã eu vou trabalhar. E pronto, não questionou nem nada, Sim. tranquila. Então, quando eu fui para aquele local que eu vi, eu não tinha dimensão nem do que era o acidente, porque eu só tinha visto
uma gravação, uma filmagem, né? Então não tinha. Quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, não é possível. Né? Parei a ambulância antes de chegar, quando eu saí de casa, a primeira ambulância que eu encontrei, eu parei, perguntava, minha filha tá aí? Encontrei um amigo meu, né, socorrista, minha filha tá aí? Não. E aí, meu Deus, eu falei, não. E ele, venha pro Clérito, eu, não, não vou. Ou seja, meu coração só pedia para ir pro local. Que eu O tinha que ir. local. Era Deus o tempo todo. Quando eu paro hoje, que eu penso, eu digo, meu Deus, como tu é Sim. maravilhoso. Então ele queria que eu chegasse lá naquele momento para ver tudo e não ficar com dúvidas, né? Dúvidas do que tinha acontecido. E aí, naquele momento, eu fui pro local. Chegando no local, eu fui acolhida por duas pessoas. Uma veio em minha direção, já me abraçou e começou a orar em línguas na minha cabeça. Então, eu falei, meu Deus, naquela hora ali já foi a coisa assim. Eu estava diante de uma situação que, meu Deus do céu, que eu nunca me imaginei. Quando eu imaginava, eu dizia não. Quando era uma coisa que eu não tinha, eu digo que eu não tinha maturidade, que era ver uma mãe perder um filho. Então, eu não Sim. tinha, porque eu já tinha visto duas amigas perderem. E eu dizia, não, se isso acontecer comigo, eu morro, porque eu não vou suportar. E naquele momento eu estava ali, diante daquela situação. E aí recebi, né, a confirmação que minha filha estava morta. E aí fiquei assim, sabe que, meu Deus do céu, sem chão, né? No momento a gente fica sem chão. E eu pedia para ver, que eu não gosto nem de ver. Passar em acidente, eu não gosto de ver nem. E naquele Sim, momento sim. eu pedi para ver minha filha, eu não sabia. Quando eu penso nisso, eu digo, Deus, como tu é maravilhoso, porque ele me deu forças para eu ver aquela cena. E aí eu pedi para ver, e na hora que eu vi, eu entendi que ela não tinha sofrido, que foi uma coisa rápida e o que me vinha à mente o tempo todo era que a mulher me falava, é de Jesus. Então, É de naquele momento que Jesus. eu vi minha filha ali, eu entendi, porque eu não quis ficar mais no local. Eu vi, e Sim. naquele momento, depois que eu vi, eu pedi para sair. Eu disse, não, agora eu quero ir embora, eu quero sair daqui. E eu saí, eu não quis, porque entender é difícil. Eu acho que é difícil para uma mãe ver um filho morto, entender, né? Deixar ali. Não, mas eu não fiquei apegada ao corpo, nada. E aí eu fui embora, eu queria ver minha família, eu queria, né, estar com todo mundo. E Sim. foi o momento que Deus começou, né, a agir na minha vida, porque eu não me senti mal. Ele me deu força o tempo todo. Eu não me senti mal. Eu não tinha tomado café, porque eu tinha acabado de acordar. Eu não tinha tomado café, eu não almocei. Eu não consegui dormir. Eu não dormia. Eu fiquei o tempo todo, velório, o tempo todo. Sepultei minha filha, voltei para casa e eu estava inteira. Porque todo mundo falava, meu Deus. Teve uma irmã nossa do grupo que ela viu, né? E ela disse, eu dizia, não, eu não acredito. Ela tomou Não alguma acredito. coisa. E não. E era Deus ali, porque eu estava segura. Alimentando. Em momento nenhum eu questionei Deus. Deus, por quê? Deus, por quê? Não. Se era dele, né? Tinha voltado para ele. Então, eu não questionava. Eu aceitei naquele momento, porque as pessoas, quando eu fui ver a história de vida daquelas 8 pessoas, né, que faleceram naquele dia, eram todas pessoas de fé. Minha filha era uma pessoa de fé, que ela era daquele tipo, se eu não fosse à missa, ela acordava, minha mãe, tô indo, se ela não vai, não, eu estou indo. Então, sempre foi de fé, uma menina de coração bom, que hoje eu pego lá, né, ela sempre escrevia coisas e tá lá, ser caridosa. Ela tinha um roteiro todo para 2019 e ela dizia De que, santidade. né? E ela dizia que ela queria ser caridosa, mas fazer mais caridade, então viver a vida, né? Só não tinha, ela não tinha planos futuros, né? Então Sim. isso tudo era Deus. Quando eu vi tudo isso, aquela pessoa tá ali naquele momento para me acolher, que hoje até hoje as pessoas não sabem quem foram aquelas duas pessoas. Ou seja, uma Sim, Paty, eu ia falar vestida, disso. As é, duas as mulheres, o que duas elas mulheres, fizeram e falaram, né? né? Uma mais nova, a outra com a roupa. Eu lembro, gente, era uma roupa de tipo de enfermeira, toda de branco, com um chapéuzinho e tinha alguma coisa escrito, mas eu não lembro. E ninguém sabe. Eu procurei essas pessoas em fotos, não aparecem essas duas Não pessoas. aparecem.
Ou seja, Anjos. é anjos, né? É. E uma falou para meu sobrinho que elas estavam em missão, né? Então, quando eu vi, meu Deus, tudo isso, eu falei, não. E desde quando tudo aconteceu, só foi coisas boas que vieram. Ou seja, Deus estava cuidando de mim nos De mínimos tudo. detalhes, da minha família. Minha irmã mais nova, depressiva. Quando tudo aconteceu, eu falei, meu Deus, vai ser mais uma que vamos perder, porque ela pensava em suicídio o tempo todo, né? E ela Sim. sempre foi muito apegada com Bruna, e aí ela só pensava nisso, não, eu também quero ir. E eu vi o agir de Deus na nossa vida, né? Porque de repente tudo se transformou. E aí então, né, com tudo isso, pronto, mas uma coisa que quando eu vi as fotos do acidente e eu vi, né, que sobreviveu as duas pessoas, eu falei, meu Deus, como que a pessoa que estava na frente da minha filha sobreviveu, a que estava atrás sobreviveu, minha filha não. Eu não. Era porque era chegado o dia. Era. Porque não eram os meus planos, não eram os planos de Bruna, eram os Isso. planos de Deus. E De a gente tem Deus. que entender quais são os planos de Deus. Às vezes a gente pensa que os melhores planos são os nossos, mas não é. São os de Deus. E é tanto que tudo na minha vida, de hoje em diante, é Deus. Não, se for, hoje mesmo, a live, né? Tudo certo. Sim. E aí, hoje, minha irmã, fomos no Celestial, que sempre dia 20 eu vou, né? Vou lá Sim. cuidar, né? Não é um dia triste. Pronto, outro dia que Deus cuida de mim, dia 20. Dia 20 nunca foi um dia dolorido de choro, de lamento. Não é o dia que eu acordo, né? Eu acordo, entrego a Deus. Deus cuida de tudo. Às vezes eu até tenho planos de fazer alguma coisa, mas não é os meus planos, é os planos de Deus. E aquele dia flui daquele jeito, às vezes acontece alguma coisa e eu acabo o tempo passando e o dia passa e Passa. pronto, né? Então, é Deus, porque desde quando tudo aconteceu, Tami, eu perguntava ao meu marido, meu Deus, como é que eu vou viver com isso? Eu não vou Sim. suportar. E aí eu comecei, todas as noites, na hora de dormir, eu pedi a Deus, Deus, me ensina a viver sem minha filha. E quando eu Isso. acordava, eu fazia o mesmo pedido, né? Entregava o meu dia a Amém. ele A e oração, isso pedia que mesmo. ele me ensinasse, que ele guiasse aquele dia. E isso foi, continua acontecendo até hoje, né? Todo mundo fala, mas quem lhe avisou o que ia acontecer foi Nossa Senhora. Eu acredito que foi Nossa Senhora. Sim. No momento que eu recebi, né, que eu vi aquela imagem, eu tenho a Nossa Senhora no meu quarto. E aí eu olhava para Nossa Senhora, mas eu não via, sabe? É como eu não tinha um conforto para o meu coração. Era como se ela dissesse, é isso mesmo, né? Então É. aconteceu. Então eu não questionei. Eu não questionei. É como eu digo, eu creio, né? Adoro, entrego, confio e assim. A gente tem que viver assim, porque às vezes nem tudo que vem é para nosso fim. Às vezes acontece uma coisa Exato. ruim e a gente pensa, agora é meu fim, agora já era, né? Já foi, mas não. Deus, ele restitui tudo na nossa vida. Sim. E eu lembro que eu fui a primeira noite sem reservas. Eu fui uma amiga todos os dias, eu agradeço, né, pela vida dela, Um por mês, ela né, ter. Paty? Um Foi, mês ou tinha um dois, não mês, foi? Um tinha mês. dois, acho que tinha dois, acho que tinha dois, ia fazer dois, É. ia fazer Isso. dois. E aí, quando eu cheguei ali, eu já gostei, né, cada coisa, as músicas mesmo, parecia. E não, teve uma hora que Sadá fez uma pregação, e aí falava, né, de que pra gente amar mais, era tudo relacionado ao que eu Tudo. estava vivendo, ao que tinha acontecido comigo. Na segunda noite sem reservas, foi quando foi Leda da Canção Nova de Salvador, não foi isso? Sim, sim, E sim. aí ela Isso. falou, na noite ela falou, tem uma mãe que está orando por uma filha, e Deus manda te dizer que vai restituir a tua vida. Aquilo foi para mim. Aí eu falo, Ah, aí pronto, aquela questão que eu falava, como é que Deus fala com as pessoas? Deus
pronto, foi quando eu vim Fala. entender. Deus estava falando comigo naquele momento. Ou seja, o tempo todo Deus fala comigo, né? Então, meu Deus do céu, eu falo a todo momento, eu falo, como não adorar um Deus desse, que cuida da Isso. gente, que restitui. Pense aí uma mãe que perde um filho, né? E você, meu Deus do céu, como é perder um filho e tá seguindo a vida? Mas é Deus. Sim. É Deus. Ele não... Se aconteceu isso, não é para nosso fim. Né? Exato. Vem alguma coisa, só basta a gente enxergar, porque às vezes a gente está tão cego que a gente não vê o agir de Deus, né? Não vê as coisas que Deus está às vezes está ali na nossa frente, mas a gente não consegue, a gente está tão cego de sentimentos, né? Às vezes até, eu sempre vejo, porque eu participo de alguns grupos de mães que perdem filhos, né? E Sim. aí eu vejo elas dizerem assim, mas hoje, até hoje eu não fiz as pazes com Deus. Meu Deus, eu falo, Imagine. não, meu Deus, como é que pode? Não pode isso. A culpa não foi de Deus, né? Tudo acontece É. por um propósito. A gente não sabe. É como uma amiga de Bruna sonhou com ela e que ela dizia assim: olha, amiga, eu não morri, eu estou viva. E um Viva. dia vocês vão entender por que tudo isso aconteceu. Um dia vamos Aconteceu. entender, né? Um dia vamos Perfeito. entender tudo isso, né? Não é porque Deus quis castigar, não é nada disso, que às vezes a pessoa fica pensando, não é um castigo de Deus, nada disso. Em momento Sim. nenhum também eu pensei nisso. Até porque, desde quando a gente tem um coração, né, que, Aberto. né, não tem. Então, Isso. eu disse, não, não é nada disso, é mesmo, era dele, voltou Sim, para sim. Já foi. ele, né? Eu acho lindo, Paty, isso. Desde quando eu ouvi seu testemunho, sua partilha lá no grupo de oração, sua força, em primeiro lugar, é algo que a gente vê a ação de Deus. A gente sabe que não é o humano, É porque quando a Deus, com gente certeza. conversa com as pessoas que perderam, até não necessariamente um filho, mas perderam alguém na família, as pessoas muitas vezes não conseguem enxergar como você. E a gente, ao te ouvir, a gente entende, a força de Patrícia vem de Deus. Deus É deu a Deus. ela esse dom da fortaleza e esse discernimento, essa sabedoria de compreender, né, entender os mistérios dele. Então você acolheu os mistérios de Deus. Então você não questionou, como você mesma disse, Não, né? Você não. não perguntou nada a Deus, você faz assim, entendi, Senhor, entendi. Porque, e a beleza disso também é essa mulher que um mês antes vem te dizer, Não, foram olha, sete uma dias. filha sua... Hã? Sete Quantos dias. dias? 7 dias. 7 dias antes, 7 imagine, dias. vem te dizer, né? Uma filha sua é de Deus. Ou seja, Deus manda um recado, né? Deus anuncia isso. Mesmo que você naquele momento não tenha Não entendido, tinha ficou entendido, marcado é. no seu coração e no momento certo você lembrou. Deus fez você lembrar, olha, eu tinha dito a você, né? Ela é minha e ela está comigo. Então, assim, não vos preocupeis, aquietai teu coração. Eu sei que é difícil, mas ela está comigo. Então, assim, esse agir de Deus é lindo. E eu queria que você trouxesse, Paty, a palavra que você achou no quarto de sua filha. Foi. Gente, E é muita é coisa. tanta E coisa aí, linda. eu queria voltar para casa, né? Eu queria voltar, e aí eu voltei para casa, e aí já, pronto, encontrei uma amiga minha que também tinha perdido o filho, né? Tinha pouco tempo. Somos muito amigas, tipo irmãs, que essa pessoa, Sim, quando eu perdi minha mãe, ela estava ali do meu lado, meu pai, a mesma coisa. Então, aí no momento que ela me encontrou, ela foi conversar comigo e ela disse: olhe, tudo isso que você está passando, Nossa Senhora passou. E aí eu me colocava, naquele momento eu já me colocava no lugar de Nossa sim, Senhora. sim, Imagine, Nossa Senhora passou, então eu vou suportar. Imagine, aí a gente já se coloca, poxa, sim. realmente Nossa Senhora passou por tudo isso. Ver seu filho morto e, né? E na E frente dela suportar na frente sofrendo. dela. É, Então eu já me colocava, naquele momento eu já pensava, a gente já pensa naquele momento. E aí quando eu entrei no quarto de Bruna, tava lá, a Bíblia dela aberta no Salmo 23, os dois versículos lá, marcadinho, né? Então, era mais uma confirmação, né, Tami? Era mais uma confirmação que sim, tava sim, com ele. Tava com tava. ele, né? Então, Eu queria que você lesse pra gente, Paty. Eu tô aqui com a Bíblia, você tá com a sua?
Mas a sua eu acho que é igual a dela. A minha já é Maria, Diferente? aí é Tá. diferente. É o Salmo 23. Quais são os versículos? É do primeiro até o quinto. No dela tava assim, tá marcado do primeiro até o quinto, grifado. Uhum. É esse? Javé, o meu pastor, nada me faltará? É, Pronto. Então, Salmo 23, dos versículos de 1 a 5, vai dizer assim: Javé, o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Para fontes tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por bons caminhos, por causa do seu nome. Embora eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois junto a mim estás. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas a mesa, à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. E quando a gente ouve esse salmo, a gente pensa assim, né? Em verdes pastagens me faz repousar, ou seja, descansa no colo de Deus, né? Ou seja, o próprio salmo vai trazer para a gente esse caminho mesmo, né? Deus deixou ali a palavra dele como confirmação para tudo que você tinha vivido, ouvido, experimentado, dizendo, Pati, nada vai te faltar, né? Ou seja, porque eu sou teu pastor. E Bruna descansa comigo. Bruna repousa, né? Nesse lugar que eu preparei para ela. E também diante de mim preparas a mesa. Ou seja, preparas para mim o céu. Então, é lindo. Você imagine, você que está nos escutando, né? Chegar em casa, abrir o quarto e ver a Bíblia, né, da sua filha, do seu filho, aberta com essa passagem que ela estava meditando antes. Isso é um carinho de Deus, Paty. É isso que eu digo. Sua história tem um carinho de Deus do início ao fim. Se alguém contar essa história para outra pessoa de outra forma, sem colocar Deus, a gente vai dizer, gente, isso é uma tragédia. Mas quando a gente ouve você contar o seu testemunho com a mão de Deus poderosa, a ação de Deus em todos os momentos, a gente diz, meu Deus, que bênção, que graça, que milagre, porque a situação ela muda de caminho. É isso que eu digo, os olhos da fé, né, os mistérios de Deus fazem a gente mudar o nosso olhar. Então a gente olha para você e fala, meu Deus, que lindo ver o teu amor por Patrícia, pela família, de tanto cuidado que ele teve com vocês. E até os momentos, que tem aqueles dias que vem a saudade, a falta. Sim, e naqueles sim, momentos sim. eu já me peguei, Tami, de joelhos. E era como se Deus estivesse falando, acalma o teu coração, está comigo. E aí, naquele momento, as lágrimas, ó, passarem, tudo. E aquele desespero passar e dizer, não tinha lugar melhor para estar, né? Então, por quê? Sim. Isso acalmou não só a minha família toda, a minha irmã que estava com depressão. E assim, o agir de Deus, né? Quando a gente vê o agir de Deus, minha irmã, né, com depressão, e aí eu comecei a ir na noite sem reservas e tudo chamava ela, mas eu não estou preparada, não estou preparada. Quando foi um dia, até a missa mesmo, de 30 dias de Bruna, eu queria fazer no sábado. Eu quero fazer no sábado. E aí eu comecei a olhar nas paróquias, não tinha missa naquele dia. E aí teve um dia que eu saí, eu falei, não. Aí minha esposa falou, vamos onde? Eu falei, vamos ali na Nossa Senhora de Fátima. Quando eu cheguei lá, eu falou, não, pode ter a missa no sábado à tarde. Aí eu programei tudo, porque tinha a minha família aqui de Salvador e tudo, queriam vir, todo mundo queria, tinha os amigos. Eu queria, se fosse no sábado de manhã, não dava. E aí tinha os parentes, e aí pense que a missa foi Frei Fernando. E ele falava que todo mundo saiu assim. Ele conhecia a Bruna, era porque ele falou, vamos fazer as coisas do jeito que Bruna gostava. Parar com isso, porque às vezes algumas coisas que tinha assim de família, e ele falava tudo exatamente. Eu falei, meu Deus, todo mundo falou assim, gente, como pode? Ele conhecia a Bruna. Como se alguém tivesse contado para ele, né? Para ele. E daí em diante, aí resolvemos, vamos
na paróquia Nossa Senhora de Fátima. E quando foi um dia, eu chamei minha irmã. Eu falei, Fabiana, você hoje... vamos para missa de cura e libertação, uma quarta-feira. E Sim, aí, sim. liguei para ela e ela disse, eu não sei. E aí eu fui para casa dela. Cheguei na casa dela, ela disse, olha, hoje não vai dar não, porque hoje eu não tô bem. Eu falei, justamente é hoje que você vai. O dia que a gente não tá bem é o dia que temos que ir. É o melhor dia. E aí ela foi comigo, gostou. E aí foi quando começou o nosso grupo, que era os encontros às quartas-feiras, e aí eu não Sim. pude mais ir. E aí eu falei, aí na outra semana eu falei, eu não vou poder ir porque tá tendo os encontros. Aí ela falou, não, eu vou. E Ó, pense, Tami, que foi uma bênção, porque nesse dia teve adoração ao Santíssimo, e quando ela chegou da missa, ela me disse, eu nunca vivi nada igual em toda a minha glória a vida. Deus. Hoje eu vivi uma experiência totalmente diferente de tudo, Sobrenatural, né? sobrenatural, é. E aí, pronto, desse dia até hoje, não tá tendo, né? Não tá indo porque não tá tendo, mas desse dia Sim, mudou. Ou seja, a depressão, tudo mudou. É tudo outra mudou. pessoa. É outra pessoa. É totalmente, ou seja, veio a conversão dela, né? Sim, sim, Né? sim. Deus, a restauração, como Deus, né? O Como agir de Deus tinha Deus, prometido, né? né? A Exato. restauração e tudo, né? Tudo na nossa vida, né? Tem a mão de Deus. A gente vê assim o tempo todo, nos pequenos detalhes. Tem coisas que Sim, acontecem. Outro dia, meu marido passou mal e aí, na emergência, daqui a pouco a médica saiu, se recuperou do susto. Eu disse, susto? Eu disse, doutora, eu entreguei nas mãos de Deus, estava na mão dele. Ele faz o dele. melhor. Que hoje tudo na minha vida eu entrego a ele. Isso, Tudo eu entrego a ele e a gente tem que confiar. Porque às isso. vezes, quando a gente está num momento de dor, né, naquele momento, eu tenho certeza, se aquela mulher não me falasse, né, não tivesse me dito aquilo, eu poderia estar, meu Deus, por que isso aconteceu, né? Mas não, Isso. ele já tinha, ele mandou me avisar, já tinha, né, me assegurado que estava com ele. É, Então, eu não ia questionar, não ia reclamar de quê? Estava com Deus, não tem lugar. Toda hora eu falo. Quando sim. alguém fala assim, quando eu conto, né? Eu perdi uma filha, não sei o quê. Aí as pessoas falam, meu Deus, eu falo, mas não tem lugar para ela, melhor para ela estar do que com Melhor. ele. Às vezes a gente acha que os planos da gente são os melhores. Até o Sim, meu sim. dia, quando eu saio de casa, eu digo, não, que seja feita a tua vontade. Porque às Ai, vezes a gente faz uns planos e os planos não tá dando certo e a gente vai, insiste, né? Insiste, vamos fazer desse jeito para ver se dá certo. E não vai dando certo. E a gente vai insistindo. é. Mas não, a gente tem que entregar nosso caminho ao Senhor e Ele cuida de tudo, né? O Porque Pati, Ele ele sempre cuida melhor. Eu melhor, sempre digo isso. melhor. Ontem eu vivi uma situação assim de ansiedade humana, né? No sentido de querer resolver algo. E aí eu disse com Sadar, né? O amor vai na rua, tenta resolver, vê se consegue. E aí Sadar saiu, ele, amor, tu me mandou na chuva, comércio cheio, tudo para eu tentar resolver, né? O que eu estava na ansiedade de resolver. E aí depois ele me ligou e fez, realmente não tem jeito, não dá para resolver isso hoje. E aí naquele momento o meu humano fez assim, não acredito, né? A decepção humana de querer algo e não É, é. conseguir. E aí veio. E aí naquela hora eu parei e fiz assim, não, vou orar. Comecei a orar e fazer assim, Senhor, tá nas tuas mãos. Tu sabes o melhor caminho, a melhor forma. E aí Deus começou a me responder, eu quero algo ainda melhor para você. Quando ele me disse isso, acalmou meu coração, saudade voltou, pronto. Paty, em questão de 10 minutos, Deus me deu a luz, eu fiz, amor, a solução é essa. Pronto. Se resolveu tudo naquele instante, por quê? Porque eu entreguei. Porque eu A não, gente tem não que fiquei entregar. para mim querendo controlar a situação, mas dizer, Senhor, está em tuas mãos. Então faz o que tu queres. E aí a gente vê a graça acontecer, como no caso da tua família. Ou seja, É, sua irmã vem e Deus restaura ali a saúde, né? Ou seja, tira aquele sentimento de depressão, aquele sentimento de tristeza profunda que ela estava vivendo, coloca na sua família esse sentimento de força, que eu tenho certeza que para
os que convivem com você, né? Todos da família, porque a gente vai ter aí primos, tios, irmãos e diversos, né? Pessoas envolvidas que sofrem junto, mas olhar para você e enxergar em você essa força de Deus, com certeza sustentou. Eu queria que você falasse da sua filha. Ah, tem quantos anos ela? Maria Eduarda, 12, não. 12, fez 12. Dia 12 18 foi? foi, fez 12 Pronto. anos. Como foi para Duda perder a irmã? Como ela conseguiu, né, tão nova, passar por isso? O que é que você, assim, como mãe, percebeu e sentiu? Ela tinha, na primeira semana, né, fomos, né, encaminharam a gente para psicólogo, né? E no momento Sim, ela não queria falar nada, ela não queria falar. E quando, eu não esqueço disso, quando a psicóloga perguntou a ela, Bruna, era o que para você? Ela disse, praticamente uma mãe, e tentando ser forte, porque ela tenta o tempo todo sim. ser forte, ela não chora, ela nunca chorou na minha Porque ela olha presença, para você, vê sua força, então ela fala, eu quero ela ficar com minha mãe, né? ela não chora e ela não toca ali no assunto e flui, né? E flui, ou seja, ela logo de início, eu acho que ela não aceitou, assim dizer, não, Deus levou. Então, eu levava ela para missa, chegava na missa, ela passava mal. Ela começou a passar mal. E aí eu fui conversando com ela, minha filha, por que você passou mal? Aí comecei a explicar a ela que Deus não Sim, sim, levou, não levou Bruna por maldade, para querer fazer eu sofrer, ela sofrer, porque tinha que ser. E aí comecei a conversar e sim, hoje ela totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Ela no início ela ficou quietinha no cantinho dela, quer dizer, ninguém sim, vende, né? E hoje não. Hoje ela curte as coisas que a irmã gostava, né? sim, Tem coisas da sim, irmã que ela pega e ali ela já sabe. Ou seja, quando eu falo, ela fala tudo. A live mesmo, ela disse: Minha mãe, tá preparada? Aí ficou naquela coisa. Tu vai falar tudo, viu? Tu vai falar tudo. Eu falei: Ai, meu Deus, e eu vou conseguir falar tudo? Vai. Eu falei: Se eu esquecer, não, tu vai conseguir falar tudo. E ficou lá, né? Naquela expectativa, eu digo, meu Deus, mas graças a Deus, né? Deus cuida de tudo. É como eu digo, Deus sim, cuida de tudo. Porque elas eram muito, né, apegadas. Eu ia trabalhar, sim. trabalhava o dia todo, e aí elas ficavam juntas, né? Era praticamente como ela disse, porque é 10 anos de Sim, mais diferença, velha, né? exato, exato. Né? E aí era praticamente uma mãe, como ela disse, praticamente uma mãe. Mas graças a Deus, é como eu digo, Deus, ele cuida de tudo, nos mínimos detalhes, Mínimos ele detalhes, cuida. É como eu isso. digo, gente, o que Deus fez na minha vida, né? Assim que tudo aconteceu, veio a noite sem Sim. reservas, veio o grupo de oração. Logo depois, quando o grupo de Foi oração, trazendo uma família nova para se unir à sua, né, Paty? eu todo dia agradeço. Todo dia falo, eu sou só gratidão a Deus, porque Ele colocou nesse tempo todo Sim, pessoas na minha vida, pessoas, os grupos de oração, ou seja, veio seminário de vida no Espírito Santo. Meu Deus, logo naquele sim, momento que tudo estava é, acontecendo, isso foi tão bom para mim. Aí, como eu outro dia estava falando, gente, mas como Deus é maravilhoso. Eu tinha que recomeçar, né? E sim, ele me mandou para onde? Para um grupo da Recomeçar. Ou seja, é isso vai mesmo. recomeçar, né? Então ele cuidou de É, tudo, né? E todo dia eu só agradeço. Todos os momentos eu só agradeço a Deus. Começou essa pandemia toda. Você sim, acredita que até hoje eu não tenho medo? Porque Deus coloca no meu coração que tudo vai dar certo, né? No a paz, momento, né? teve até, acho que eu coloquei, postei no grupo que quando eu procurei, estava a semana toda, ainda não tinha. Eu falei, meu Deus, ainda Sim, não peguei a palavra sobre para isso, né? Não abri para isso. sim, E aí, no sim, momento que eu abri, estava lá a resposta. E aí, passado uns dias, meu irmão era em Salvador, e ele estava na minha casa, que perdemos um tio. E aí ele veio para minha casa e ele estava falando, oh, mas eu tenho medo, e meu irmão é hipertenso. Eu tenho medo. Eu falei sim, com ele, rapaz, você tá com medo, mas você não crê em Deus, não? Aí ele, eu tenho fé, mas eu tenho medo. Eu falei, rapaz, vou abrir a palavra aqui agora para você. E quando eu li, Tami, Deus estava falando, diga aí,
Deus não fala, não? Deus falou ou não falou com você? Ele falou, Patrícia, Deus falou comigo. Então, confie. É Eu disse lindo. a ele, então, É confie. lindo. Né? Deus é tão maravilhoso que de tudo ele cuida. Tudo nos mínimos detalhes. Ele Mínimos cuida da detalhes, gente. isso. E aí é assim, é coisas pequenas que fala, meu Deus, é como Sim, eu digo, as pessoas falavam, como Deus falou comigo, eu dizia, como Deus falou, mas Deus fala. Aí minha irmã fala assim, não, eu também, né, pensava nisso, mas fala nos mínimos detalhes. Ele, mínimos de alguma detalhes. forma, ele vem, ele mostra o caminho. Né? A Ele gente é que às cuida. vezes, É, a gente está cego, né? Que isso. não vê o agir de Deus, né? Que não vê Deus cuidando da gente, carregando a gente Sim, no colo. sim, Que sim. é isso, No como colo. todo Isso mundo mesmo. dizia, Deus está te carregando. Eu recebia mensagens. No momento que tudo aconteceu, era tantas pessoas orando e eu falava assim, meu Deus do céu, eu não sei. Eu falei uma vez para uma amiga minha, meu Deus, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas Deus... Ela disse, mulher, se você soubesse quantas pessoas tá orando por você e por sua Por família, você. meu Deus, foi Sim. tanta coisa boa. No momento que tudo aconteceu, o Padre Augusto foi na minha casa orar pela minha família. Deus, foi tanta coisa boa, tanta coisa boa. Aí a gente fala, em meio a uma tragédia, né? Tantas coisas boas aconteceram Tanto e amor, tanta acontece, generosidade, né, né? parte de Deus. Tanta coisa boa, o agir de Deus, o amor de Deus. Sim. E tem outra, assim, as datas, né? Eu ficava, todo mundo, as Sim. datas comemorativas, todo mundo fica. No Réveillon mesmo, meu Deus do céu, como é que vai ser aquela coisa? E aí eu fui pra missa quando eu voltei, o coração apertado. Eu falei, Sim. meu Deus do céu, por que isso, Deus? Meu Deus do céu, eu tenho que, a palavra foi essa, eu tenho que me entender com Deus. E eu voltei da missa, fui para casa de minha irmã, cheguei lá, sentei com ela, começamos a conversar. E falamos de quem? De Bruna. Começamos a falar de Bruna, tudo que Bruna tinha Sim. vivido, né? Em 2019, os momentos que ela tinha vivido. E, de repente, meu coração se acalmou. Tudo aquilo passou. E, assim, na entrada do ano estávamos fazendo oração, tudo tão perfeito que eu disse, meu Deus, e aquilo passou. Aí Sim. veio Dia das Mães, né? E amigos me mandando mensagem, olha, fique bem, fique bem. Preocupados, Todo mundo né? É. preocupado. E aí no dia anterior eu falei, tá nas mãos de Deus, minha vida eu entrego a Deus. Cami, eu acordei uma coisa inexplicável. Eu fiz até uma postagem no Instagram. Meu Deus, eu acordei. Sabe que a música que vinha era aquela música. Como é bom sentir o teu amor E o tocar teu em mim. amor tocar Meu em Deus, eu mim. acordei já com essa música na cabeça. Sim, E sim. não teve tristeza. Não chorei. Não teve lamento. Não teve tristeza. Meu dia fluiu. Assim, recebi mensagem de Sim, amigos, sim, das sim. amigas, as Sim. amigas de Bruna que viraram minhas filhas, ou seja, quanta coisa É boa Deus me deu, né? Deus me deu verdade. pessoas maravilhosas, né, amigos. É tanta coisa boa que Deus tem feito na minha vida, que eu falo, tem hora que toda hora eu falo, será que eu mereço tanto Deus? Porque é tanta É coisa lindo. boa, né? Então eu só tenho a agradecer. Tanta coisa boa que Deus tem feito na minha vida. É o agir de Deus mesmo. Temos que confiar. É isso que eu digo. Confiar. Sempre eu falo, meu Deus do céu. Aí, outro dia, passando mal, eu falei, não tá na minha hora Sim. ainda. Eu ainda tenho muito o que fazer. Eu ainda tenho minha missão aqui na Terra. Não pense em morrer. Não, ainda tenho a minha missão aqui na Terra. Ainda tenho muito o que fazer. Porque, assim, tenho muitos sonhos, projetos, porque eu queria muito poder ajudar mães que perderam filhos, que Sim, sim, sim. não é o que elas pensam, que Deus leva por maldade, que não é, a gente tem que confiar em Deus, entregar. Se Deus levou, é porque não era nosso. Era de Sim, sim. Deus, porque foi da vontade de Deus. E mais uma vez eu digo, não é os nossos planos, é os planos de Deus. Os planos de Deus, Deus são isso. melhores que o nosso. Não é, às vezes a gente É isso pensa mesmo. que não é, tem que ser do jeito, do meu jeito. Não é do nosso jeito. É É como isso Deus mesmo. quer. Tudo é no momento dele.
tudo é da forma dele, não é como a gente quer. Às vezes, nossos planos, mas não são os melhores. Os melhores são os de Deus, com certeza. Com certeza. Ô, Paty, olha, é tão bom te ouvir. Revigora a nossa força, a nossa fé, porque a gente ouve você falar e a gente sabe que o Espírito Santo te move a falar para trazer para a gente essa esperança, essa coragem, essa força mesmo de mãe, de mulher. E eu quero dizer a você, se isso está no seu coração, se Deus te convida a essa missão, tome posse e vá adiante. Não, é aquela história, né? Às vezes a gente fica pensando que precisa de muita coisa, ou de alguém, ou de algo para poder começar uma missão de evangelizar. E na verdade a gente não precisa, a gente precisa só que Deus nos conduza e a nossa vontade própria de caminhar. Então, eu digo a você, se você tem essa vontade, comece. Ou seja, comece no seu Instagram, na sua rede social, comece procurando outras pessoas que queiram se juntar a você e formar grupos de apoio até, se for o caso, ou até visitar hospitais, ou saber de famílias que perderam filhos e vocês depois possam estar fazendo uma visita, levando a palavra, o conforto. Ou seja, Deus vai conduzindo, Ele vai mostrando a nossa missão, o nosso caminho. Amanhã, aqui na nossa live, a gente vai ter a participação de Joane Manuela. Ela estava aí até na live com a gente. Deixa eu passar aqui para ver, que botaram as mensagens. E ela vai nos contar amanhã a história dela, que também é uma história de perda, mas também de força, de gratidão, de confiança plena em Deus. Então, ou seja, muitas pessoas passam por situações assim, mas a diferença é justamente esse olhar da fé. Esse é o que muda tudo, né? Como se fosse uma chave que a gente liga. Tá escuro, aí você acende a luz, ou seja, você mostra o outro lado da história. Enquanto tá escuro, você só está enxergando um pedaço, uma parte. Sua visão, ela não é plena, ela não é completa do todo. Aí você acende a luz e você enxerga tudo. Ou seja, você vê claramente os planos de Deus, o caminho que Deus te conduziu, trilhou, a transformação que Ele fez na sua vida, na vida da sua família. Ou seja, não deixou ninguém permanecer com esse sentimento. Ou seja, foi curando coração por coração. Isso é lindo demais. E tudo isso por quê? Porque você é a mulher que confiou e entregou e aceitou os planos dele. Porque se você, nesse momento, tivesse duvidado, questionado, ou seja, tudo ao seu redor ia desabar. Mas a partir do momento que você foi ali, aquele caminho mesmo, diz assim, não, Deus é que está comigo. Ou seja, quem estiver ao meu lado vai junto comigo, né? E aí você vai trazendo todo mundo para perto de Deus, todo mundo para se fortalecer. Então, assim, isso é lindo, é o agir de Deus mesmo. E a gente quer te agradecer por você aceitar o convite de partilhar sua história, de abrir seu coração, abrir sua vida, para que outras pessoas possam olhar para você, refletir na própria vida. Muitas pessoas vivem um luto eterno. Perderam entes queridos há 10, 15, 20 anos e nunca foram curados, porque escolheram permanecer na escuridão. Não escolheram acender a luz para enxergar, né, o outro lado, o lado que Deus nos convida a enxergar. Então, que esse seu testemunho, essa sua partilha, possa alcançar muitos corações que estão vivendo agora, né? Não sei, perdeu alguém recentemente, está vivendo esse luto. Também perdeu já há muito tempo e não conseguiu, muitas vezes, perdoar Deus, né? Como você mesmo trouxe, tem muitas pessoas aí que não perdoam Deus por ter perdido alguém. Não vivem mais essa relação de amor e confiança com Deus. Então, a gente quer pedir a Deus que, de fato, visite esses corações, alcance essas vidas, essas famílias, alcance a cada pessoa que, porque perdeu alguém, um ente querido, esteja vivendo esse luto, essa escuridão, tenha deixado, às vezes, até de viver as alegrias da vida por achar que é injusto.
por achar que não vale mais a pena. Então, nessa noite de hoje, Deus nos convida a olhar e enxergar nele essa ressurreição, essa esperança, essa confiança plena que devemos depositar nele. Então, que o Senhor visite os corações de cada pessoa que nos escuta, para que possam ser sarados, curados e libertos de todo o luto que não tem feito bem a você, que tem deixado você, muitas vezes, viver uma vida que não é a que Deus escolheu, com certeza. Muitas vezes é muito pior do que a própria morte. Porque a morte temos a certeza da ressurreição. Mas tem pessoas que estão vivendo aqui na Terra uma vida sem vida, né? Trancadas, tristes, oprimidas, depressivas, deixaram de fato de viver. Então, que Deus visite os corações de cada uma das pessoas, trazendo essa alegria, a alegria de enxergar o Cristo ressuscitado. Pati, Deus te abençoe. Amém, ricamente, poderosamente, amém, viu? Obrigada. Você mora no coração da gente. O grupo tava todo aí para assistir você hoje, porque todo mundo foi na alegria de te ouvir. Ô, Tami, eu que agradeço. Eu estava falando com minha irmã, eu aqui tenho que agradecer, porque a falar sobre isso, tem gente que não, quando eu começo a falar, ai, sim, meu Deus, ela vai falar, não, tá doendo. Não sim, é, porque, como eu digo, em meio a uma tragédia existe uma coisa linda, que é o agir de Deus, né? É o agir de Deus, o que Deus fez, é lindo demais. Então, não é tristeza, não é tristeza. E falar de Bruna, para mim, às vezes as pessoas falam, não vamos tocar no assunto, porque... Não, no assunto Não, Bruna era de Deus, né? Sim, ou seja, quando nasceu, até no dia mesmo do velório, eu relatando do nascimento dela. Quando ela nasceu, eu estava com 2 pessoas, olha só, 2 pessoas cuidando de mim. E na hora que ela se foi, eu estava com essas 2 pessoas também, cuidando de mim. Então, ou seja, naquele dia que eu fui ter Bruna, outras mulheres estavam lá para parir, não tinha aquelas 2 pessoas. Não tinha ninguém, né? Cuidando de mim mesmo, daquela de alisar o cabelo, de cuidar, de perguntar o nome, aquela coisa, aquele cuidado todo. E no momento foi a mesma coisa. No momento que eu perdi foi a mesma coisa. Então, isso não... Aí a certeza, mais uma vez, não era minha, era anjos que estavam ali, na chegada e quando ela partiu. E nas partidas, perfeito. Então, dói, claro que dói, né? Porque a gente sente falta, né? A gente sente falta, é um pedaço nosso. Mas eu tô tranquila porque não tinha lugar melhor para ela estar do que ao lado de Deus. Né? Se era dele, se ele mandou me avisar que era dele, é porque era dele, não era, né, para ficar aqui. Ele tem os planos para ela, né? Um anjo bom, né? Como todo mundo fala. Quando eu falo, então é um anjo. Claro, minha filha era um anjo bom. Sim. E Deus, né, tinha que levar. E hoje você tem uma intercessora no céu para cuidar de você e de sua família. Com certeza. É tanto que até no momento, como eu falo, quando tudo que eu paro, assim, eu agi de Deus. Até no momento que eu entrei, teve um culto, né? A empresa fez um culto no 7º dia, e até no momento que eu fui entrar naquele local, a música era aquela música, Aleluia, ou seja, né? Ressurreição. Então, ressurreição. Tudo. Então, quando eu parei, eu falei, Deus... Porque antes de eu entrar, era uma música. E hoje, quando eu lembro daquela música, eu falo, meu Deus, foi Deus naquele... Tudo é Deus. O agir de Deus na minha vida. Nos mínimos detalhes. Lindo. É perfeito. Amém. Gente, a gente quer agradecer mais uma vez a Pati, a família de Pati, todos vocês que estiveram com a gente nessa noite de hoje, ouvindo esse testemunho, renovando a nossa fé, e convidar vocês para estar com a gente amanhã, com a presença e a participação de Joane Manuela, ela também uma mulher de fé, mãe, que vai trazer o seu testemunho e partilhar com a gente. Então, todos convidados para amanhã, às 22 horas, aqui no Recomeçar Oficial. Pati, beijo no seu coração, minha flor. Que Deus abençoe. Amém. Nossa Senhora continue cobrindo você com o manto sagrado. Amém. Viu? Deus abençoe a todos. Tchau.